Olá, ouvintes da Rádio Ninter. Estamos começando mais um Arte e Cultura, o programa que traz a arte em suas diversas formas. Eu sou Igor Arbach, apresentando pela primeira vez esse programa. E desde 1992 que Curitiba é palco do que se tornou o maior festival de teatro da América Latina, reunindo mais de 400 peças anualmente e gerando mais de 2.500 empregos. A 32ª edição do Festival de Curitiba começa no próximo dia 25 de março. E para conversar sobre esse grande movimento artístico que toma a cidade por 2 semanas, trouxemos a Fabiola Bona Passini, produtora cultural, ex-atriz e que hoje atua atrás do palco. Gestora cultural, diretora do Festival de Curitiba, de Xanxerê, Santa Catarina e residente de Curitiba desde 2006, graduada em licenciatura em teatro pela Unespar em 2010 e pós-graduanda em gestão cultural, cultura, desenvolvimento e mercado pelo Senac de São Paulo desde 2020. Atualmente é gestora de projetos da produtora Parnax e diretora do Festival de Teatro de Curitiba desde a 29ª edição. Fabiola, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço muito o espaço para a gente conversar um pouquinho sobre o festival. Legal. E de onde que surgiu essa vontade sua de fazer teatro? Então, eu comecei a fazer teatro, eu tinha 11 anos, quando eu morava lá em Santa Catarina. E eu não sei de onde veio, eu sempre falo, foi uma luz que passou na minha cabeça, porque eu nunca tinha assistido uma peça de teatro, a não ser a de escola mesmo, e eu senti uma vontade enorme, assim, de fazer teatro, e eu sempre falo que se o teatro não tivesse aparecido na minha vida, eu tenho até medo de pensar como é que eu teria seguido, porque eu sou muito grata a essa oportunidade. E aí comecei a fazer teatro lá em Xanxerê, e chegou na hora de fazer faculdade, eu falei, é isso que eu quero fazer pra minha vida. E pronto, aqui me formei, minha família super me apoiou, o que é difícil também, né? As famílias entenderem essa profissão, mas eu tive muito apoio. Que legal. Então você nunca tinha atuado antes, você foi direto de Santa Catarina para cá para viver da arte. Isso, exatamente. Lá em Xanxerê eu fazia teatro já, e tinha um grupo amador, do qual eu tenho muita gratidão, e lá eu fiz algumas peças de teatro, mas eu entrei na faculdade aqui e aí nunca mais atuei e fui começando a conhecer a produção. Também ali eu fui entendendo que o que eu fazia no grupo de teatro amador também já era produção, né? Porque no grupo amador a gente faz tudo. Sim. A gente varre, a gente limpa banheiro, a gente pendura luz, a gente faz figurino e quando sobra tempo a gente atua, mais ou menos isso, né? Isso é produzir. Então, durante a faculdade eu fui percebendo que esse também era um caminho possível para mim e aí fui com essa vontade de produção e aí me tornei uma produtora. E como que foi esse momento de você sair da academia, né, se formar em teatro e ingressar na carreira? Foi começando assim, eu comecei no festival na bilheteria, porque a minha escolha de vir para Curitiba também se deu por ter uma faculdade de artes aqui, só de artes, isso me encantava, porque nas outras cidades não tem, né? Você sempre tem uma faculdade de teatro no meio de outros 1000 cursos, e aqui tem essa faculdade, que é a Unespar, agora não é mais FAP. E aí foi isso. E porque aqui tinha esse festival tão importante, tão famoso pro Brasil e tudo. Então foi essa a minha vontade. Quando eu cheguei em Curitiba, eu queria muito trabalhar com o festival. Eu queria trabalhar de qualquer forma. Assim, eu tinha muita vontade. Falei, gente, eu quero fazer qualquer coisa, nem que seja ficar servindo café, qualquer coisa. E aí, mas eu não conhecia ninguém de fora, aquela coisa, eu conhecia ninguém. E aí, em 2009, abri uma vaga na bilheteria do festival. Naquela época, em 2009, a gente não tinha venda online. Tudo era em bilheteria física nos shoppings. Então, as filas para comprar ingresso eram gigantescas, né? As pessoas ficavam horas na fila. E aí, a vaga era para ser apoio de bilheteria. Eu ficava nas filas das bilheterias, ajudando as pessoas a saberem o que elas queriam assistir, para elas chegarem na boca do caixa, já escolhendo, já sabendo que elas iam assistir, para a fila andar mais rápido. Então, eu passava horas conversando sobre o teatro com as pessoas, o que eu amava. E aí foi assim que eu entrei no festival. Daí em 2010 eu fiz de novo bilheteria e abri uma vaga na Parnax. A Parnax é a produtora do festival. Abriu essa vaga de recepcionista. Eu falei, essa vaga é minha, eu quero... Se eu entrar como recepcionista, depois eu começo a produzir e assim vai. Então foi exatamente isso. Entrei como recepcionista, abriu essa vaga. E aí, aos pouquinhos, eu fui produzindo coisas lá. Fiz produção executiva e também fui entendendo que aquilo que eu fazia era produção executiva. Foi meio um caminho de descobertas, assim. Aí depois comecei a fazer produção de campo, aí depois a coordenação de produção.
E aos pouquinhos foi chegando nesse momento, depois de muitos anos, né? São 13 anos, enfim. Eu acho que é isso. O Leandro me convidou para fazer a direção do festival com ele. Então foi assim que eu fui descobrindo que eu queria ser produtora e foi me descobrindo uma gestora dentro desse campo também. Que tudo. E como que foi para você receber esse convite de fato estar na cabeça do festival agora? Primeiro foi um susto, porque, nossa, é uma responsabilidade muito grande. São muitos detalhes, é muita gente, é muito importante. A gente lida com uma equipe gigantesca, né? E uma expectativa muito grande de todo mundo. Mas eu aceitei na hora, assim. Eu acho que esse processo de entrar dentro do festival e da empresa, conhecendo desde tudo, eu conheço cada papel que existe lá dentro, cada processo que existe lá dentro, também me deixou segura para chegar nessa posição, né? E também sabendo que eu tenho uma equipe comigo, que é uma equipe extremamente competente, muito qualificada e que me deixa também muito segura do trabalho. Sim. E em todos esses anos trabalhando no festival, qual momento você acha que mais te marcou? São muitos, assim, mas eu tenho dois que são um de problema e outro de realização. Eu lembro que a curadoria, agora não vou lembrar um ano, eles escolheram uma orquestra de refugiados que se chama Orquestra Mundana Refugi. Até quem está escutando, se quiser procurar, é de São Paulo, é maravilhoso. E aí eles falaram, vamos colocar no Teatro Guaíra. Aí eu pensei, poxa, mas uma orquestra de refugiados, assim, eu queria tanto que o máximo possível de pessoas tivesse acesso a isso, né? Que a pessoa não tem que comprar ingresso, entrar no teatro para ver essa coisa maravilhosa. Eram 30 e poucas pessoas, cada uma com seu instrumento de origem, coisa mais linda. E aí eu dei ideia para eles pra gente fazer, montar um palco na Santos Andrade e fazer essa orquestra lá, umas 7h30 da noite, que é quando as pessoas já estão saindo do trabalho, e elas se depararem com essa orquestra do nada, assim, né? Sim. E isso a gente fez, aconteceu, e aquele ano foi a coisa mais marcante do festival, e foi muito emocionante. A gente fez um trabalho bem legal com os refugiados que estão em Curitiba, e foi lindo, assim. Então, para mim, esse momento foi super marcante, foi de entender junto com a curadoria esse processo, ter essa ideia. Você já era diretora, né? Nessa época já. E foi super lindo, assim. Então para mim isso foi marcante. E como uma coisa marcante para mim, como um problema de produção a se tratar, nessa época eu não fazia direção ainda. Mas quando a gente fez um espetáculo da França chamado C'est lui qui tombe, era a abertura do festival, e a gente fez parceria com um festival da Colômbia. Então o cenário saiu da França, foi para esse festival na Colômbia e ficou parado num porto na Colômbia durante um mês para chegar aqui. E teve uma inspeção dentro do porto, e diz que quando tem essas inspeções, ainda mais na Colômbia, eles abrem os containers e verificam tudo que tem dentro. Mas eles não fazem isso com tanta delicadeza. E aí, o cenário deles chegou aqui todo quebrado. E a gente tinha um tempo muito justo, assim, era uma plataforma de 8 toneladas que ficava suspensa, eles dançavam em cima dessa plataforma. E aí foi uma loucura ter que consertar tudo isso, acalmá-los, porque eles não estavam entendendo nada, achando que a culpa era nossa, até fazer eles entenderem que, né, tinha um outro processo ali. Foi bastante complicado, assim. Foi um dos meus maiores medos dentro do festival. E para no outro dia eles estarem fazendo a estreia, assim. Então foi num tempo muito curto, mas que deu certo, que funcionou. Mas esse eu lembro que foi um perrengue. E no final deu tudo certo. Deu tudo certo. O espetáculo entrou para a história do festival, belíssimo, maravilhoso. Mas foi muito difícil, assim. Então, são duas coisas que eu lembro. E essas montanhas-russas são comuns, assim? Tipo, muita coisa acontece do nada e vocês precisam resolver em pouco tempo. A gente trabalha cada vez mais com antecedência para prever problemas que possam acontecer. Então, cada vez mais temos equipes mais qualificadas, que entendem de estratégias, principalmente quando a gente está falando de cenário ou montagem de luz. Dentro do teatro, né? Você sabe. Cenário e iluminação são as coisas mais difíceis. A gente está falando do musical, está falando de microfone. Então, cada vez mais a gente tenta prever esses problemas para chegar na hora que, se acontecer alguma coisa, é muito fácil de resolver. A gente tenta não ter tanta surpresa, assim. Então, é um trabalho realmente difícil, um trabalho delicado e que leva muito tempo para ser feito, né? E geralmente vocês começam a preparar uma edição
quando? E quando que termina? Depois que passa, acabou o festival, ainda tem mais trabalho? Como que funciona? Tem muito mais trabalho. A próxima edição a gente já começa a pensar na semana seguinte que a edição tá acontecendo, assim. Então, a gente já sabe a data, já sabe quando tem que escrever um novo projeto para submeter ao Ministério. Ainda leva mais ou menos uns 90 dias a gente fazer prestação de conta, levantamento de dados, pagamento de fornecedores, de equipe, tudo. Nossa. E aí, para começar uma outra. A curadoria mesmo não para de trabalhar. Sempre. Então, agora, eu com certeza já tenho certeza, assim, que ele já deve ter uns 4 trabalhos que eles querem programar para o ano que vem, porque ou não coube nessa edição, né? Ou que eles descobriram depois que eles fecharam essa programação. Então, a curadoria mesmo não para. E isso vai num segmento até mais ou menos outubro, e aí que é quando a curadoria realmente vai levantando quais são os espetáculos que eles têm em mente. Eles assistem muitos espetáculos durante o ano, eu também viajo bastante para assistir. Não faço parte da curadoria, mas sempre dou meus pitacos, porque eu gosto muito. Sim. E aí, em dezembro, a gente fecha a programação. Em dezembro, eles já sabem tudo que eles querem. Enquanto eles vão dizendo que eles querem, eu vou fechando essa programação. Então, sempre o nosso calendário é dezembro. A gente tem a programação do Fringe toda fechada, com as inscrições tudo prontas, né? A programação da mostra, do Gastronomics, do Risorama, do Mishimash, tudo definido em dezembro. A partir de dezembro, a gente começa a detalhar o que vai ser o nosso guia de programação. Porque essa revistinha que a gente vê, ela fica pronta na primeira semana de fevereiro. Nossa. Porque a gente abre as bilheterias com muita antecedência, né? Então, para que isso aconteça, o guia é o nosso primeiro desafio dentro do festival. Porque muito antes de acontecer, a gente tem que ter todas as informações. Nossa. Então, a partir disso, o nosso segundo momento mais importante é abrir as vendas, que também é um outro processo. Sim, Aí depois vem a abertura do festival. Mas enquanto isso, a produção, se fechei o espetáculo, a produção já começa a lidar com o espetáculo da produção, né? Entendendo ele cenicamente, se precisa construir cenário aqui ou não, o que luz é essa, que som é esse, a gente vai já trabalhando na produção, assim que o espetáculo é fechado. Ao mesmo tempo, vocês também precisam estar em contato com as companhias de fora para elas aceitarem vir para o festival. Exato. Então, tem todo esse trabalho de logística também, né? Que vocês Tem fazem. toda uma negociação, a partir do momento que a curadoria fala, eu quero tal espetáculo. Então, eu entro em contato, faço a negociação, fecho a proposta. E a partir disso, a nossa produção entra já especificando, né? Como que vai funcionar tudo. Então, o levantamento de todas essas informações, porque é muita informação. E aí, como é que isso a gente passa para cada uma das áreas. E cada uma das áreas vai assumindo os seus compromissos, assim. É muito trabalho. Nossa. E a curadoria, ela muda todo ano ou não? A gente procura mudar de tempos em tempos, assim. Geralmente, a gente, quando faz o convite, convida para 2 anos. Com a possibilidade de estender. Essa curadoria já está há 2 anos, a gente vai estender mais 1 ano, com certeza. Porque a curadoria, a gente entende, eles também entendem que é um trabalho de amadurecimento, né? Então, por exemplo, o ano passado, eles propuseram alguns espetáculos que a gente não conseguiu fazer o ano passado. Então, eles precisam de mais uma edição para conseguir concretizar todo aquele pensamento deles. E tem alguns trabalhos que demoram muito para amadurecer. Então, vai estrear um espetáculo, uma companhia X, que está previsto para 2025. Então, ele já tem em mente isso, sabe? Então, a gente ainda vai deixar mais uma edição para eles amadurecerem bem todos esses pensamentos e poder concretizar o que eles realmente pensaram. Que legal. E hoje são quantos curadores? São 3. 3 curadores. A gente tem um que fica no Rio de Janeiro, que se chama Patrick Pessoa. Ele é um crítico de teatro, professor de filosofia. Vinha sempre para o festival como crítico. A Daniele Sampaio, que é uma gestora e produtora cultural maravilhosa de São Paulo. E a Giovana Soar, que é atriz aqui de Curitiba, é atriz também, produtora. E esses formam o nosso trio de curadores. Que legal. E qual que foi o maior desafio da edição de agora, de 2024? Foi com certeza conseguir fechar o boi caprichoso e garantido. Que adorei. Fantástico, isso foi fantástico, assim. Foi uma ideia da curadoria, quando eles falam desse eixo amazônico que a gente tá falando muito. E aí, quando veio essa ideia, isso aconteceu em outubro.
Então, como é que a gente entendia, né? Como que isso vai acontecer? Como foi o processo com o próprio Estado? Porque a festa de Parintins está muito ligada ao Estado do Amazonas. Então, esse contato com eles, até a gente entender se era possível vir ou não. O processo de contratação e de fechar vai dar certo, demorou muito tempo. A gente começou a falar com eles em outubro e conseguimos fechar, de fato, eles em janeiro, quando o guia de programação estava saindo, assim. Então, esse foi realmente um grande desafio, de que a gente trazer espetáculos do Amazonas para cá é muito difícil, né? Eles falam que existe lá e aqui um curso chamado Curso Amazônico, que é muito caro. Até para eles se deslocarem lá dentro do norte, é muito caro. Para sair de lá, mais caro ainda. Então, esse realmente foi um grande desafio. Mas a gente está muito feliz, porque é isso, Boi Caprichoso e Garantido é representação máxima da cultura do norte. É um amor que eles têm pelaquela terra, por essa história, por essa cultura. Então, a gente quer, de fato, fazer um intercâmbio. Tem muita gente aqui que não conhece, que nunca ouviu falar. E eu acho que a gente tem que ter orgulho disso, né? A gente tem que conhecer essa cultura. E precisamos nos orgulhar que isso também é nosso, é brasileiro, né? E pela primeira vez no Sul, né? Pela primeira vez no Sul. Isso é muito louco de pensar. Essa festa existe há 110 anos. E como é que nunca chegou no Sul, né? Então a gente tá super feliz de poder concretizar isso, vai ser histórico. Não, e todo o festival esse ano tá sendo o tema o eixo amazônico, né? Então tem mais, não sei quantas peças vindo do norte também. Isso, são mais 3 peças, que é Cabaré Chinelo, que conta a história de um cabaré mesmo, que rolava em Manaus, de uma companhia maravilhosa. Aí a gente tem a Companhia de Dança do Amazonas, que é como se fosse o corpo do Guaíra, de balé daqui, de dança daqui, só que é o do Amazonas. Tem uma companhia estável, com muitos anos, de excelente qualidade, eles são em muitos, e uma performance ritual chamado Upã, que é um ritual, não é um ritual indígena, não é teatro, é uma performance ritual. Então, vindo do norte, a gente tem mais de 100 artistas. Nossa. É uma galera. Nossa, sim. Dá pra fretar um voo bem só. Praticamente. Você falou que vocês abriram, né, as bilheterias bem antes, né? Começou, acho que em fevereiro. 6 de fevereiro. Isso. E já tem muita peça esgotada. Como que... Você consegue dimensionar o tamanho do festival, a quantidade de pessoas que fica nessa expectativa? Ou... Olha, todo ano a gente fica ansioso para saber qual vai ser a receptividade do público para a próxima edição. E esse ano eu fiquei muito surpresa, porque no primeiro dia de vendas, a gente teve recorde de venda. Nós nunca tínhamos vendido tantos ingressos como a gente vendeu no primeiro dia. E isso é muito significativo, porque isso mostra que o público realmente espera pelo festival, quer se programar, quer estar no festival de alguma forma, né? Então, isso foi muito bacana. E aí, eu lembro que quando deu em 25 de fevereiro, a gente tinha muitas sessões esgotadas. Isso também nunca tinha acontecido. Geralmente, as sessões começam a esgotar com 15 dias antes do festival começar, uma semana, mais ou menos esse período agora, né? E, de repente, quando a gente viu um mês pro festival e muita coisa se esgotando. Assim, a gente ficou muito feliz. A gente espera, né, um público de 180 mil, 200 mil, isso contando com o festival inteiro, na rua e tudo. E a gente acha que vai atingir por essa quantidade já muito expressiva de procuras mesmo. Ainda existem ingressos para serem vendidos, é bom falar isso. Sim. Mas se assim, você quer participar do festival, você precisa ir essa semana. Se deixar para durante o festival, você vai conseguir pouquíssimas coisas. Não consegue. Não Meu consegue. primeiro ano de festival, eu fui comprar em cima da hora, já não consegui quase nada. Então, é um movimento muito grande. E o Fringe também movimenta a cidade em diversos pontos, fora ali do centro. Como que é esse movimento de vocês trazerem tanto artistas de fora, né, para se apresentarem em Fringe, quanto a própria mostra curitibana, né, que são artistas curitibanos. Como que fazem esses links? O Fringe é muito especial, porque quando a gente fala, quando a gente tem essa sensação que o festival começou, que todo mundo fala pra gente, a cidade fica diferente quando o festival tá acontecendo. Tem um clima diferente, tem um clima de festa, são 13 dias que as pessoas ficam, tá tudo tão diferente, tão gostoso. Eu acho que muito se dá por conta do Fringe, principalmente dos espetáculos de rua, porque são muitos espetáculos, são 45 espetáculos durante todo esse período. E em muitas praças do centro, né? E muitas coisas também na região metropolitana. Então, é uma delícia. Às vezes você está caminhando na 15, você vai na Osório, tem um espetáculo acontecendo.
Daqui a pouquinho já tem um espetáculo no Largo da Ordem, na Santos Andrade, e fica um clima super gostoso, né? O Fringe também mexe muito com as companhias independentes de Curitiba, o que nos deixa muito felizes, porque elas também acabam se beneficiando muito com toda essa promoção, a gente tem muita mídia, né? A gente fala muito sobre o festival. Então, as companhias daqui também acabam se beneficiando muito. E as companhias de fora que vêm para cá também, porque enxergam no Fringe uma possibilidade muito grande de serem vistas por outros festivais e assim conseguir também viajar, né? Tem uma coisa super legal que a gente começou a fazer o ano passado e deu certo e a gente vai repetir esse ano, que se chama Rodada de Conexões. A gente convida 30 programadores, eles vêm para cá e a gente faz uma rodada mesmo, de como se fosse uma rodada de negócios, junto com o Sebrae, onde as companhias ficam frente a frente com esses programadores. Então, elas têm lá 15 minutos para contar o trabalho delas. Isso acontece muito na indústria, né? E a gente chama de conexões e não de negócios, porque efetivamente na hora não se fecha nenhum negócio. Mas ali se estabelece uma comunicação, uma conexão com aquele programador, curador de outro festival, que pode, sim, com certeza, fazer essa companhia viajar para outros festivais, viajar para outros estados do Brasil, se apresentando em outras salas. E se ela não tivesse tido essa oportunidade de estar frente a frente com essa pessoa, que é essa pessoa que está aqui, é a pessoa que decide realmente quem vai se apresentar no festival dela, quem vai se apresentar nas salas dela. Então, é muito legal. Esse ano, por exemplo, a gente vai ter o representante do CCBB, que são, né, salas expressivas no Brasil, do Sesc também e de outros vários festivais. Esses programadores são investidores? São como se fossem investidores, exatamente. Aí eles ali entendem a viabilidade e aí durante o ano eles ligam para as companhias e convidam elas para se apresentarem em outros festivais. Nossa, então além de ter o movimento artístico se apresentando na cidade durante 13 dias, acaba virando uma vitrine também. É uma vitrine. A gente sempre fala que o Fringe é uma vitrine, mas a gente foi entendendo, essa vitrine, isso, né, foi do ano passado, na edição do ano passado, essa vitrine que a gente tanto fala, quem são os compradores dessa vitrine? As companhias precisam saber para quem elas estão tentando vender o trabalho delas, né? Então, por isso que a gente criou essa rodada de conexões e deu muito certo, foi super positivo para o Fringe. E como é que funciona essa divisão de mostras? Quando vocês pensam numa edição do festival, vocês já pensam em todas as mostras ou elas vão surgindo no decorrer do ano, com diferentes curadorias? Como que funciona? Depende. Por exemplo, o Risorama esse ano completa 20 anos, né? Ele surgiu durante o festival, com o Diogo Portugal. E aí fomos entender, na época não estava, né? Mas eu digo quando fomos ao festival. Foi entendendo que era uma coisa super nova no Brasil. Stand-up comedy foi o Diogo Portugal que começou. E aí, aos pouquinhos, a gente foi vendo um público se concretizando. Então, começamos a repetir o Risorama todos os anos e virou um fenômeno. É impressionante, assim. A gente esgota todas as sessões, abre a sessão extra e esgota a sessão extra. Aqui tem um público muito fiel. E esse ano o Diogo Portugal também preparou um elenco maravilhoso, que foram pessoas também que começaram no stand-up comedy com o Diogo Portugal e aqui no Risorama. Então, também são muito gratas a esse movimento, né? Então, o Risorama é muito consolidado. E o Risorama, além de se apresentar em Curitiba, durante o ano a gente faz várias cidades, várias capitais também. Então, ele está começando a ser bastante conhecido fora de Curitiba. O Mishimash também surgiu, eu não vou lembrar há quantos anos, já faz muito tempo, deve fazer já uns 15 anos que existe o Mishimash. E o Mishimash também o Mishimash já passou por alguns formatos, assim, com algumas pessoas. Hoje, quem nos ajuda muito, que é um dos diretores do Mishimash, é o Palhaço Alípio, o Rafael Barreiros. Então, a gente convida vários artistas que são independentes e que têm um número ou uma linguagem muito parecida, geralmente é improviso, malabares, equilibrismo, então um pouco ligado ao circo, mas também é muito ao inusitado. A gente chama todos eles e a partir deles a gente cria um espetáculo e tem formato de cabaré. Aí todo ano a gente convida um mestre de cerimônias para agitar essa galera. E esse ano vai ser a Alessandra Maestrini, a Bozena, né? A famosa Bozena. E ela tá super empolgada, ajudando na criação de tudo. Tá muito bonito. O Mishimash é legal. Então, ele tem essa curadoria do Alípio. Esse ano a gente tem a curadoria do Pedro Freitas também, que é um programador de São Paulo, que trabalha muito com essa linguagem de improviso. E um diretor novo para o Mishimash, que é o Ricardo Nolasco, que é aqui de Curitiba. O Mishimash, então, ele é isso. E o legal do Mishimash é que ele é pensado para a família inteira se divertir junto.
Sempre falo assim, geralmente tem um espetáculo que é infantil, aí o pai tem que levar a criança no espetáculo infantil. Ou o adulto, aí o pai não pode levar a criança. O mishmash, ele é pensado para você fazer com a família inteira. Então, todo mundo se diverte no mesmo nível. Sai de lá todo mundo muito feliz, né? Bem legal para fazer em conjunto. O Gastronomics uma mostra, uma feira gastronômica, que quem faz com a gente é o Celso Freire, que é um grande chefe aqui, né, de Curitiba, do Brasil, muito consolidado. E aí também já está há 15 anos, se eu não me engano, no Gastronomics. São vários chefes que o Celso convida, que estão sempre nos seus restaurantes, mas eles são convidados a ficar numa barraquinha de feira mesmo, né? E aí as pessoas escolhem os pratos que elas vão comer muito no formato de feira. O Gastronomics tem muita música também. São 6 bandas por dia de música, no sábado e no domingo. Então começa às 11 da manhã, vai até às 7 da noite. Um clima super gostoso, é uma delícia. Também a gente vai entendendo essas possibilidades. Um dia surgiu uma ideia, se é possível, a gente tenta, e no outro ano a gente repete, né? O Guritiba é a mesma coisa, mais focado muito no público infantil. E esse ano a gente tem a Mostra Surda de Teatro, que também foi uma ideia da comunidade surda, que chegou pra gente com isso e a gente abraçou na hora, que é o Jonatas Medeiro e a Gabriela Grigolan. Acho que é assim que pronuncia o sobrenome dela. Mas foi super bacana quando eles vieram com essa ideia. A gente está muito próximo da comunidade surda há bastante tempo já, porque também entendemos a importância da acessibilidade dentro do festival. A gente tem, eu nem sei dizer agora, mas muitas e muitas sessões com intérprete de Libras, com audiodescrição também. E a comunidade surda mesmo nos ajuda a entender qual é o espetáculo que é o melhor para ter intérprete de Libras, que espetáculo que a comunidade surda quer assistir, porque uma vez a gente escolhia e depois foi entender que a gente está escolhendo por eles, que é um erro absurdo. Então, eles são sempre muito ligados. Quando eles chegaram com essa ideia, a gente abraçou na hora. E eu tenho, assim, quase certeza, né? Tem que dar tudo certo, mas acho que vai dar, que isso vai acabar se repetindo sempre. São 7 espetáculos, todos com atores surdos. Então, é uma super novidade. A gente nunca teve, essa mostra também nunca existiu. É a estreia dessa mostra dentro do festival. Uma das novidades também para 2024. Sim, uma super novidade. E o festival está sempre muito atualizado com o que está acontecendo na sociedade, no mundo. E dado esse tempo que vocês precisam pensar antes de começar a planejar a edição, como que vocês buscam se diferenciar e estar sempre atual? Isso vai muito com o pensamento da curadoria. Assim, a curadoria que nos traz quais são os assuntos que estão mais marcantes. Porque a gente está atual porque os espetáculos estão atuais, né? Acho que muito se dá os assuntos que os espetáculos abordam. Então, a curadoria traz muito isso para a gente, né? E como é um trabalho também do ano inteiro, por exemplo, esse lance dos bois, né? Tem gente até que falou assim, vocês estão fazendo os bois agora porque a Cunhã está no Big Brother. Eu falei, não, gente, a gente está falando sobre os bois, sobre a Amazônia, desde o ano passado, há muito tempo. Estamos na frente do Big Brother. Mas era um tema que a gente entendia ser muito importante. Eu fui para Manaus, a curadoria foi para um festival de Manaus também. E a gente entendeu que era importante fazer essa ponte, sabe? Então, e claro, aí vai de encontro também. Estamos falando muito sobre a Amazônia, né? Vai de encontro a isso. Mas eu acho que é isso. Os espetáculos que ditam os assuntos e a curadoria escolhe esses assuntos que vão ser tratados. E a gente fica, né? Esse é o nosso papel também, ficar antenado o ano inteiro. Então, basicamente, em termos de temática, o curadoria é o carro-chefe, assim, que vai trazendo para vocês esses elementos. Exatamente. Que legal. É a curadoria. Que tudo. É possível você mensurar hoje o impacto que o festival tem para fora de Curitiba? Olha, eu tenho viajado para muitos festivais e festivais internacionais também. E eu fico sempre muito feliz de ver o quanto o festival está muito bem posicionado nos outros locais, assim. As pessoas veem o Festival de Curitiba realmente como um dos festivais mais importantes, os artistas, os produtores, os programadores. Então, para essa galera, estar em Curitiba é muito importante, porque em 13 dias a gente consegue fazer muita coisa. Por exemplo, esse ano, e muito por conta do Fringe, a gente está em todas as regiões do Brasil. Eu tenho dito que nós estamos mais brasileiros do que nunca, porque todas as regiões do Brasil estarão aqui nesses 13 dias. Então, as pessoas querem estar aqui, os artistas querem fazer parte disso. Então, tem um impacto muito importante. A gente está no calendário nacional.
as pessoas veem a gente realmente como um propulsor de cultura, de arte, de tendência. Então, muito programador vem para cá mesmo, quer saber o que está sendo falado e visto aqui para levar para os outros festivais. Que legal. Sim. É muito legal ver todo esse movimento. E essa coisa que você falou mesmo, tipo, a cidade parece que tem um tom diferente, um ar diferente. Então, você acaba consumindo arte, mesmo que sem querer, você tá consumindo arte durante os 13 dias do festival. Isso. E a gente percebe isso. As pessoas querem realmente fazer parte. E é muito legal, né? Então, a gente vê que o trabalho tá dando certo. E no meio de tantos afazeres, de tanto trabalho, ainda sobra tempo para curtir o festival. Ai, tem que sobrar, né? Eu tento fazer uma lista, assim, do que eu quero muito ver. Eu já vi muitos dos espetáculos, porque é isso, eu faço isso durante o ano. Mas tem alguns que eu quero muito assistir, que eu não posso perder. Então, eu tento fazer uma lista, assim. Mas, geralmente, no dia que eu vou saber o que eu vou conseguir assistir. Porque é importante viver isso também, né? A gente prepara o festival o ano inteiro e a gente se alimenta do festival também. Sim. Então, a gente tem que tentar estar em todos os lugares, um pouquinho que seja. Para encerrar, eu gostaria de perguntar para você qual o legado que o festival deixa na sua vida hoje. Ai, meu Deus, que difícil essa pergunta. Eu acho que trabalhar com tantas pessoas, assim, o meu trabalho me deixa feliz porque a gente consegue gerar muitos empregos. Isso é muito legal. Nesses 13 dias, né, que não são só 13, são muitos meses, mas a gente consegue gerar muitos empregos. A gente consegue falar sobre assuntos que são muito pertinentes para o momento atual. Então, o legado do festival é a realização do que a gente conseguiu definir em 12 meses. É concretizar isso muito bem feito. É tentar ser o mais antecipado possível. É ver o público saindo dos espetáculos comentando sobre aquele assunto. Ver que a mente expandiu, que as pessoas se divertiram, se encontraram. O festival é um grande encontro. Antes de também ser um festival, ele é um grande encontro do público com o artista, do artista com o artista, do público com a cidade, porque no espaço público. Mas numa frase eu não saberia dizer qual é o legado. Não, tá ótimo. Então, pessoal, a 32ª edição do festival começa no próximo dia 25 de março e vai até o dia 7 de abril, espalhado por toda Curitiba, inclusive região metropolitana. E esse ano a gente tem um grande legado, que é o Caprichoso e Garantido, vindos diretamente de Parintins, né? Então, uma coisa muito linda. Ainda tem ingresso, né? Ainda tem pouquíssimos ingressos, 26 e 27, ainda restam alguns ingressos no Teatro Positivo. Que legal. E é isso, você pode adquirir os teus ingressos na bilheteria oficial no Parque Shopping Barigui ou através do site oficial do Festival de Curitiba. Fabíola, quer deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, o convite para o festival? O meu convite, gente, é que vocês... Ainda dá tempo, o festival falta uma semana ainda, então se programem, porque são 13 dias diferentes mesmo. Aproveitem para ver, de repente, até espetáculos não tão acostumados. Eu sempre falo isso. Eu sempre vejo comédia, mas o festival tem uma cartela tão grande de possibilidades para você se aventurar, conhecer grupos que você não conhecia, para você encontrar a família, passear pelo centro no final de semana, à noite sair com os amigos, assistir uma peça de teatro. Então aproveite esse momento, é um momento que é super pensado e planejado para o público mesmo. E o festival está começando, a gente está aí. É isso, pessoal. Nos siga aqui nas redes sociais e até a próxima.